Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso quarteto fantástico. Luciano, lá da Austrália. Boa noite para mim aqui. Olá. Alice, da Atos Inova. Boa noite, pessoal. Bom dia. E o Guilherme. Fala, pessoal. Olá. Hoje aqui me lançaram um desafio para eu assumir aqui essa posição de dar o pontapé inicial no nosso bate-papo. E nós vamos trazer uma conversa a respeito de um trabalho desenvolvido durante o doutorado da Alice, e ela vai poder explorar um pouco o tema, que é o modelo que nós temos utilizado, que é o modelo do arco e flecha. Então, acompanhando aqui nosso roteiro, Alice, é com você. Então, eu vou começar a contar para vocês mais ou menos como que eu cheguei nessa ideia, né, do arco e flecha. Na verdade, a gente estava olhando para os dados, os resultados da aplicação do questionário na indústria e na saúde. Inclusive, foi quando eu conheci você, Luciano. Eu apliquei o questionário lá na empresa que você trabalhava, né? E aí eu apliquei também em várias outras indústrias de manufatura. E apliquei também em 3 hospitais. E aí, que eu já utilizava o Lean, né? E olhando para os resultados do questionário, olhando para a performance das pessoas, né, ao responder o questionário, para os dados, eu percebi que existia um certo padrão que foi apresentado tanto na indústria quanto na saúde, o que me surpreendeu, porque na minha cabeça a indústria estava até muito mais, e está mesmo, muito mais evoluída do que a saúde, mas eu não entendi que teria a mesma performance. Então, as perguntas que tiveram notas mais altas na saúde foram as que tiveram notas mais altas na indústria, e as que tiveram notas mais baixas na indústria também tiveram na saúde. Claro que de níveis diferentes, mas mostrando o mesmo desenho de resposta. E quando eu olhei para as respostas, eu comecei a ter a ideia, junto com a Gabriela Spagnol, a gente estava junto lá na nossa sala, né, da pós-graduação, estudando, olhando para os dados, a gente começou a bater um papo em cima disso, e aí veio a ideia do arco e flecha, né? A gente fez também, eu fiz análise fatorial dos dados e a reformatação aí das questões, né, o novo agrupamento das questões sugeriram também essa análise. E aí a gente levou para os Estados Unidos essa ideia do arco e flecha numa reunião com alguns docentes. Eu apresentei a proposta, né? Apresentei o modelo, mas assim, basicamente comentando essa ideia que a gente teve desse modelo, olhando para os dados. E em especial a professora Sharon Johnson, que era a orientadora do Dr. Lily Min lá nos Estados Unidos, na WPI, trabalha com o Lean Healthcare na UMass Hospital. Ela simplesmente apaixonou, ela amou a ideia. Ela falou, nossa, que incrível isso! E aí, onde a gente ia visitar um lugar, a gente ia visitar uma unidade, a gente ia falar com algum professor, ela explicava o modelo como se fosse tipo uma coisa que ela tinha aprendido, que ela gostou, e aí ela começava a dar exemplos em cima do modelo. E aí o Lilimin e eu, a gente olhou para o modelo e falou, pô, eu acho que isso daqui ficou legal mesmo. E aí a gente começou a se debruçar mais em cima do modelo e estudar a possibilidade de incluí-lo na tese, inclusive. Não era nem o objetivo da tese, foi uma coisa que surgiu depois, né? E aí a gente agora está finalizando de escrever um artigo, inclusive a Rosa é uma das coautoras do artigo, que ela faz a análise da liderança e da cultura, então traz vários aspectos de cultura organizacional para incluir no estudo desse artigo. E a gente está se debruçando em cada item do arco e flecha. Mas vamos parar de história e contar o que é o tal do arco e flecha. Era o que eu ia falar, conta aí. Falar o que é o modelo do quê? Qual que é o... Explica aí. Então, a ideia do modelo, na verdade, é mostrar 4 aspectos importantes para a transformação do Lean nas empresas, tanto na indústria quanto na saúde. Quando a gente fez essa análise dos dados, a gente viu que existiam, que os dados se configuravam em 4 grandes blocos, tá? Então, o primeiro bloco que a gente identificou foi o valor. Então, isso é o alvo, né? Então,
qual é a nossa verdadeira norte? Qual é a direção das instituições? Para quem nós estamos olhando? Para quem nós estamos buscando alcançar, entregar valor, né? Então, essa direção, esse alvo, né? E aí vem a ideia do alvo. A gente até na época tinha pensado, eu pensei num foguete indo para o céu e tal, e o alvo onde o foguete vai pousar, e aí a gente, não, mas vamos então for flash, e aí a gente... Então, assim, essa ideia de alvo, de alcance, né? Então, o alvo é o valor. E quando a gente fala de valor, e aí eu venho para a área da saúde estudando valor, então eu tenho consultado vários autores e vários artigos para tentar desenhar o que é o valor, porque isso ainda, por incrível que pareça, tem divergências na literatura e tem complementos, né? Se uma definição ou outra se complementa. E aí a gente passa a entender o que é valor e ter isso como alvo. Qual que é o nosso norte verdadeiro, né? A gente vai trabalhar com qual estrutura, com quais indicadores, com quais metas e focado em quê? E aí tem um pouco a ver também com a estrutura da organização, a estratégia da organização. Isso tudo se está ou não direcionando a gente para o nosso alvo. E aí o outro aspecto, então, do Arc Flash é o próprio arco, né? O que é aquilo que dá sustentação? O que é aquilo que realmente segura, né? A gente fala muito, no Lean tem um desenho até que o Guilherme não gosta, que eu já sei, que é aquela coisa de botar o padrão, né? De colocar o calço. O padrão, né? É a cunha. O padrão é a cunha que puxa, né? A melhoria para cima, ou é o calço que fundamenta lá a pedra para não voltar a cair, né? Então, é a cunha que puxa. Então, será que o padrão faz parte, né, da cultura da organização? No caso da saúde, a gente trabalha com uma cultura de segurança, com uma cultura de melhoria contínua. Então, será que o que é a cultura, né? Depois, talvez, Rosa possa falar um pouquinho para nós o que a cultura, ela tem estudado bastante sobre isso nas organizações, principalmente de saúde, né? E tem aquilo que é a flecha, né? Então, o que é a flecha? A flecha são as ferramentas, e na verdade, na análise fatorial, a gente viu que eram os princípios e ferramentas. Então, aqui a gente traz também as ferramentas linkadas com os princípios, linkadas com os fundamentos. Então, é uma coisa alinhada à filosofia, e não é só uma caixa de ferramenta em si. E aí, essas ferramentas, quando você... Por exemplo, na saúde, a gente foi em vários hospitais e a gente tem visto isso, que muitas vezes a gente tem uma cultura, até uma cultura direcionada, vamos falar assim, para a melhoria contínua, né, para a segurança do paciente, uma cultura que facilita esse processo. A gente tem até o alvo, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente enxerga o valor, né, para o cliente, para o paciente, mas a gente não está instrumentalizado, a gente não consegue efetivar, a gente não sabe virar, né? A gente não fecha o ciclo do PDCA, a gente não entrega a melhoria. E aí as ferramentas podem ajudar a completar esse processo, os princípios e as ferramentas. E por fim, que é a mão, que puxa a flecha, né? A mão são as pessoas. Então, Lean, a gente já falou isso aqui, né, entre nós, pessoal. Lean se trata de pessoas, e aí as pessoas nesse processo de transformação, de entrega, de crescimento, e aí a gente tem também a liderança, a importância da liderança forte, a importância da motivação das pessoas para fazer diferente, né, para mudar, para melhorar. Então, basicamente é isso, está aberto aqui para perguntas, para discordâncias, para concordâncias. O que vocês acham disso daí? Faz sentido na indústria também, ou... A ideia dos 4 elementos aí é representar as coisas que impactam uma transformação, é isso? Exatamente. A gente chama até de um modelo de melhoria contínua na saúde, como se esses 4 aspectos fossem importantes, que a gente não pode pensar só em ferramenta, ou só nas pessoas, ou só na cultura, ou só no valor. A gente precisa dos 4, entendeu? Como se fossem complementares, Daí a gente até faz aquela dinâmica, a gente venda a pessoa, a gente tem um arco e flecha aqui, né? A gente faz isso muito nos treinamentos, a gente vende a pessoa e fala, e aí, acerta o alvo. Daí a pessoa não acerta. Tem uns filhos da mãe que quase acerta, né? Por isso que você botou a ventosinha lá, botou a ventosa que é para não matar ninguém, né? A flecha com ventosa.
Aí a gente tem até outra opção que é faça o arco virado ao contrário. Quando você vira o arco ao contrário, você não tem sustentação. Eu vou até Ao contrário, é de cabeça para baixo. baixo, tá? Não é virado para você. De cabeça para baixo. Quando você faz de cabeça para baixo, aqui, ó, a flecha, você não tem como apoiar a flecha aqui. E aí você perde a sustentação. Então é isso que a gente fala da cultura, né? Eu encaixo aqui. E aí, ó, você não consegue apoiar. Aí ninguém consegue atirar, porque não dá apoio, não dá firmeza. Agora, se tá ao contrário, aqui, ó, a gente consegue fazer um apoio, tá? E a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Aí, o outro, você pode puxar só 5 centímetros. Aí a flecha faz cai no chão, não acerta no alvo. E aí o próximo voluntário que a gente chama, ele tem tudo. Ele faz tudo certinho, bonitinho, a gente bota ele bem pertinho do alvo, que é para ele acertar mesmo, né? Senão dá errado. Geralmente e se ele não acerta, a gente faz uma reflexão do porquê que ele não acertou, e possivelmente porque falta capacitá-lo mais, ele precisa praticar, então, enfim. É um pouco isso, né? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que não é o arco e flecha, mas olha que interessante. Será que vocês enxergam? Acho que você tem que tirar o fundo aí. Deixa eu põe tirar. pertinho Ou de põe você. na sua frente, põe bem na sua frente. Põe bem pertinho de você que foca. Dá para enxergar? Dá. Esse aqui é um livro de 1975, aqui, e é um livro de filosofia bem fininho, tá vendo? E é muito interessante, porque ele fala, o filósofo alemão, ele fala sobre a arte do arco e flecha e a prática com um orientador japonês, sabe? Lá no Japão. É muito legal. Então, a Alice falou que nós estamos escrevendo juntas o material, e esse é um dos livros que compõe a nossa base de literatura, só como mostrando a importância da prática, legal. né, Rosa? É isso, né? Ele fala muito que, na verdade, o instrutor, né, o professor japonês, o mentor, né, no caso era um mentor mesmo, ele fala, você tem que se concentrar, você tem que praticar, você tem que... não é uma coisa que você pega o arco e flecha e sai como se fosse uma brincadeira, né? Óbvio que lá eles estavam falando de um arco e flecha profissional, né? Aqui a gente está com arco e flecha em que a gente brinca e torna isso mais lúdico para as pessoas poderem fazer essa associação, e é muito interessante porque nessa brincadeira as pessoas se soltam um pouco mais. A saúde é uma área muito travada nesse sentido, né? As pessoas são duras na hora do trabalho, né? Porque lida com muita dor, muito sofrimento e tal, então foi uma maneira também da gente brincar um pouco e as pessoas se deixarem levar um pouco mais por algo mais suave, sabe? E foi uma estratégia muito legal, assim. E mesmo a live, né, que o Luciano brincou um pouquinho antes da gente entrar, também foi uma tentativa de brincar com as pessoas, né, e de promover. Só para completar a coisa do tempo, né, do aprendizado, eu estava lendo um livro sobre que a Gabriela indicou, não vou lembrar agora. Eu terminei de agilidade emocional. A autora fala sobre agilidade emocional, e no livro ela cita um outro livro que é o Outliers, né? E ele fala em esse livro é muito bom. 10.000 horas para você de fato conseguir atingir, né, metas que você se propõe a fazer. Então, assim, o aprendizado ele não acontece de uma maneira, né, tirando os gênios, vamos dizer assim, né, mas ele não acontece de maneira espontânea, né? Vai precisar de prática, de orientação, enfim, acho que é bem legal, assim, esse tema, né? É muito instigante. O Outlier é interessante, Rosa, só para eu não perder a linha aqui, Luciano. Ele faz justamente essa quebra, não existe gênio, sabe? Então ele vai assim, cara, Beatles,
Aí ele falou assim, cara, os Beatles iam nas férias para a Alemanha tocar, eles tocavam 8 horas por noite, 3 dias por semana, né? Ele falou assim, cara, para você tocar 8 horas por noite, você tem que ter um repertório musical, estilos musicais gigantes, né? E os caras fizeram isso anos antes de se tornarem os Beatles, né? Ele fala do Bill Gates, ele falou assim, cara, Bill Gates começou a programar com 10 anos, cartãozinho furado lá, ele nem código de programação tinha. Então, quando ele tinha 20 anos, ele já programava há 10 anos, que é o que dá as 10 mil horas, né? Ele fala 10 mil horas são 10 anos de prática aí, né? Então, ele vem justamente quebrar isso, assim, que todo mundo que a gente acha que, ai, nossa, o cara é genial, cara, o cara tem 10 anos de estudo, né, por trás do que ele está mostrando pra gente, sabe? Na É série bem que saiu interessante o livro. agora, a série que saiu agora do Jordan, na Netflix, eu não sei se vocês assistiram. Ainda não, tá na Não. minha fila aqui. É bem legal. E ele fala isso daí. Tem uma frase, ele fala, eu comecei a ter muita sorte depois que comecei a treinar 15 horas por dia. É isso aí. Então, é bem isso por aí aí, mesmo, né? Não, se a gente comparar com o futebol brasileiro, cara, os grandes batedores de falta, não tem nenhum que não tem uma história que ficava lá depois do treino batendo falta horas, né, até acertar o pé ali. Né? Não tem Então é jeito, né? sempre prática. Sabe que quando eu assisti o bate-papo de vocês, que não era live, né? Porque eu assisti gravado, então não era live, mas quando eu assisti, eu fiquei pensando porque o tema que eu conversei com a Alice é similar, né? É parecido. Eu falei de nível de maturidade, é nível de maturidade na transformação, né? Falei, onde é que estão os paralelos? E, dá pra fazer tanta coisa com arco e flecha, porque cada vez que e aí eu já evolui um pouquinho, Alice, do bate-papo para hoje em dia, eu já tenho mais conteúdo. Tem três coisas que eu acho que são fundamentais quando você vai mudar de patamar e que aí na hora de fazer o paralelo com o arco e flecha, você vai ver que legal que é. A primeira coisa é o conhecimento, e aí entra a parte da mentoria aqui também. Sim. Então, o conhecimento de você entender o que é o alvo, de você entender como funciona o arco e flecha, né? Então, eu preciso... A mecânica, né? Tudo, né? Se eu não sei qual é o lado certo, como eu posiciono a flecha, tudo isso, eu não vou conseguir usar o negócio. Então, eu posso ter todas as estruturas, eu posso ter ferramenta, eu posso saber o que é, mas se ninguém me ensinar como que eu uso aquilo, não vai adiantar de nada, né? Então, é quando você passa a sair do eu não sei que eu não sei, agora eu sei que eu não sei. Então, passa da sua uma habilidade inconsciente, né? A sua inabilidade inconsciente para uma inabilidade consciente. Não sei se inabilidade é o melhor português, né? Estou vindo do inglês aqui. O segundo ponto que impacta é o ambiente, né? Então, não adianta você ter tudo isso bem estruturado, se você for tentar tirar a flecha no meio de um vendaval, acho que não vai dar muito certo, né? Ela vai desviar do alvo. Então, você pode ter todo o conhecimento, se você não tiver um ambiente propício, não vai adiantar. E o terceiro ponto, que acho que é o mais importante, porque vai em encontro da pessoa, né? E aí vai do que você falou lá na live, Rosa, né? Qual é a força que eu ponho, etc. e tal, que é a atitude. Então, eu posso saber o alvo, eu posso ver para onde vai, mas se eu não quiser... Exatamente. Se eu não pegar a flecha e o arco, eu não vou atirar nunca. Não vai atirar para lugar nenhum. E se eu não quiser atirar com a força certa, na direção certa, acabou. Não vai funcionar. Então, eu acho que dá para fazer... Esses três elementos, eles são bem intrínsecos do modelo, né? Eles estão bem inseridos. Talvez até estou pensando aqui, né? Eu já vi em algum lugar, não lembro aonde, mas até um gráfico, quase que um gráfico de controle, assim, mostrando os acertos, né? Então, quando você começa a treinar até quando você realmente vai acertando. Né? Então, isso tem até um pouco a ver, parece, com a curva de aprendizado. Né? Ninguém aprende rapidamente. Até quando a gente fala de andragogia, né? Tem aquele... ensinar um adulto, né? Tem um tempo do adulto aprender e ele só vai aprender efetivamente quando ele ensinar. Então, acho que tem tudo a ver com esse processo de mentoria, essa tutoria em cascata, né? O kata. Então, assim, eu acho que isso tudo tem a ver com
uma... Eu não sei, arco e flecha é uma arte marcial, Rosa, pelo livro aí? Não, A gente tem um eles monte de usam... origem. É uma prática, né? Não sei. O arco e flecha surgiu em vários cantos do é para mundo, mais ou subsistência, menos. né? Para caça, na verdade, é para sobrevivência, né? Mas se você pegar na Idade Média, os samurais usavam para guerra. Para guerra também, né? Assim, eu lembro até na defesa, eu fiz até uma comparação talvez um pouco infeliz com a casa do John, a casa do o John Shu, que fala da casa depois, né? Ele tem a casa dele que é um pouco diferente da casa Lin, do Ono, né? Que o Ono desenhou a casa, né? Inicialmente. E aí eu até faço uma comparação com a casa, até meio infeliz, né? Porque eu falo assim, porque o teto da casa tem a ver com a entrega, né? O valor para o cliente. Mas o teto recebe todas as intempéries. O teto é o que deveria estar protegendo a casa. Né? O teto está ali para guardar quem está dentro. E daí na banca, né, a docente da banca falou assim, mas o alvo você aceita uma flecha na cabeça, né? Tipo assim, mostrando a violência do arco e flecha, né? Eu falei, não, mas não foi isso que eu queria. Mas é importante, a gente tem que ter esse foco, a gente tem que Matou ser o modelo, mesmo, né? Aí, mas sabe o que eu acho interessante dessa associação que vocês construíram, que é o seguinte, né? O arco e flecha é uma coisa que todo mundo conhece. Tá em filme, criança tem uns arco e flecha de brinquedo e tal. Então é uma coisa que a gente olha, parece fácil. Né? Você fala assim, beleza, cara, é um arco aqui, uma flecha, você joga a flecha vai, né? E minha filha tem um arco igualzinho ao que vocês usam aí, né? E, cara, as primeiras vezes não é fácil. Você dá elasticada no seu braço. Se você não souber posicionar a mão, o arco direito, cara, você dá umas elasticadas no seu braço, a flecha sai toda torta, né? E aí, a partir disso, ainda acertar o alvo, é super difícil, sabe? A gente fez aquele workshop junto, né? E no fim vocês falaram do modelo do arco e flecha. E aí eu concordo com o que vocês falaram no início da nossa conversa, né? Ele dá usar ele num workshop para explicar a dinâmica de como esses elementos se conectam, ele dá essa quebra, né? Ele traz um pouco de humor para o negócio, as pessoas se divertem ali, né? Vem que é difícil. Eu achei bem interessante nesse sentido, né? O pessoal ali tá pegando na prática, né? A casa da Toyota, não dá para a pessoa construir ali, né? Vamos construir a casa da Toyota, né? E pegar umas pecinhas de Lego e fazer, não tem o mesmo impacto do que pegar um arco e flecha para explicar para o pessoal, sabe? E é estático também, né? Exatamente. Assim, se você nunca atirou de arco e flecha e puder ir numa loja Decathlon, vai, pega um arco e flecha e atira. Não é tão trivial assim. Aponta para a parede, por favor, não para as pessoas. E essa coisa da analogia, Guilherme, até eu estudei um pouco isso depois, né, que para escrever a tese, e eu vi, né, até assim, para criança, para aprendizado de criança e adulto, a analogia ela é muito rica. E Platão até falava do poder de se criar analogia. Daí Sim. Tem até que é uma das definições assim dessa genialidade de você conseguir tirar algo que é abstrato às vezes para todo mundo e trazer uma analogia, as pessoas passam a entender. E aí, um estudo de linguística ainda viu que quando você usa analogia para explicar alguma coisa, você passa a trazer confiança com o público que está assistindo, você gera confiança, porque as pessoas entendem o que você está falando. Só pelo fato delas entenderem, elas confiam em você. Então, o poder que a analogia traz até para isso. Então, eu achei incrível. Eu comecei a estudar a analogia e falei, putz, a linguística estuda muito isso, né? Então, desde lá de Platão, né, no mito da caverna, onde ele traz a analogia na filosofia para a gente entender o que ele quer dizer, né? E até na Bíblia tem muita analogia mesmo, as próprias parábolas, né, que Jesus usava para fazer as explicações e tal. E até hoje em dia, assim, quando a gente usa, por exemplo, a analogia do arco e flecha, as pessoas entendem. Eu cheguei já em hospital,
onde o médico, o diretor administrativo, o diretor clínico médico, começava a falar das dificuldades e tal, eu falava, putz, ele tá falando do arco e flecha. Aí eu vinha com o arco e flecha e falava, é exatamente isso, sabe? Então você vê que gera essa conexão, é bem legal. Da analogia, assim, eu nesses meus experimentos de redes sociais aí, todo artigo ou postagem que eu faço que é com analogia tem um engajamento muito maior. Mas muito, assim, o dobro, né? O artigo que eu tenho mais lido é um que eu falo o que eu aprendi, esqueci exatamente o título, mas o que eu aprendi com meus filhos sobre gestão de pessoas. E aí eu vou falando sobre as crianças e fazendo paralelo com gestão de pessoas. É meu artigo mais lido. E aí, com posts, funciona do mesmo jeito. Toda vez que eu quero explicar um conceito e trago uma outra analogia, eles têm um engajamento muito maior. As pessoas se identificam mais, você está trazendo algo comum a todos, né? E aí o cara consegue fazer aquela associação. É super bacana. É muito legal mesmo. E o modelo é bem legal. Pessoal, a gente está chegando aqui ao nosso final, né? Então, como é que é mesmo lá que a gente faz? Apertar os botõezinhos? Like, sininho e inscrição. Isso mesmo. Vamos lá. Comenta também, se você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos. Exatamente. E nós estaremos juntos de novo para o nosso próximo encontro, né? E vamos finalizando, certo, Luciano? Isso aí. Alice, até mais então, pessoal. Não? É isso aí. Até mais. Então, é isso aí? Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima para mais um bate-papo com esse Lean Hub aqui, com esse pessoal. Tchau, gente.